Muito bem, estamos aqui de volta. Agora vamos desenrolar aí o julgamento de Jesus até sua crucificação, né? Então, Pôncio Pilatos, embora fosse um administrador bastante bom, era moralmente covarde. Não era um homem de grandeza suficiente para compreender a natureza da sua tarefa como governador dos judeus. Pilatos não gostava dos judeus, que sempre zombavam dele. Um governador romano condigno que não se houvesse envolvido de modo desvantajoso com os dirigentes judeus jamais teria permitido esses fanáticos religiosos sedentos de sangue que causassem a morte de um homem que haveria declarado ele próprio não haver cometido nenhuma falta e ser inocente de falsas acusações. Roma cometeu um erro grave, um erro de consequências profundas nos assuntos da terra, quando enviou a mediocridade de um Pilatos para governar a Palestina. Pilatos estava com a mente confundida, no seu coração estava receoso dos judeus e posteriormente incitado no seu espírito com o espetáculo da presença de Jesus ali, majestosamente de pé perante os seus acusadores sedentos de sangue. E, contemplando-os de cima, não com desprezo silencioso, mas com uma expressão de piedade genuína e de afeição pesarosa, Pilatos chamou os guardas e disse: "Esse homem é galileu. Levai-o diretamente a Herodes, e depois que ele houver o interrogado, informai-me sobre as suas conclusões." Então, Jesus diante de Herodes, levaram Jesus para Herodes. "Vós trouxestes esse homem a mim, sob acusações de que ele subverte o povo, proíbe o pagamento de impostos e pretende ser o rei dos judeus. Eu interroguei-o e não considerei culpado. Depois eu o enviei a Herodes, que deve ter chegado à mesma conclusão, pois o enviou de volta a mim. Certamente nada merecedor da sentença de morte foi cometido por este homem, mas se ainda pensais que necessita de castigo, estou disposto a puni-lo antes de liberá-lo." No exato momento em que os judeus estavam começando a gritar em protesto sobre a libertação de Jesus, uma vasta multidão veio aproximando-se com o desejo de pedir a Pilatos a liberação de um prisioneiro, em honra à comemoração da Páscoa. Durante um tempo fora costume do governador romano permitir aos populares escolher algum homem prisioneiro para receber o perdão da Páscoa. Assim Pilatos ouvia o nome de um tal de Barrabás, notório agitador político, ladrão e assassino. Barrabás era filho de um sacerdote e havia sido preso em flagrante no ato de roubo e assassinato na estrada de Jericó. Pilatos explicou à multidão que Jesus havia sido trazido a ele pelos sacerdotes principais a fim de condená-lo à morte, mas que ele não achava que o homem merecia morrer. E Pilatos disse: "E portanto, a quem preferistes que eu liberte? O Barrabás, este assassino, ou Jesus da Galileia?" E os líderes sinedristas gritaram com toda a força: "Barrabás, Barrabás." E quando o povo viu que os sacerdotes principais estavam dispostos a levar Jesus à morte, rapidamente uniram-se ao pedido de liberação de Barrabás. Há poucos dias essa mesma multidão havia contemplado Jesus com um respeito temeroso. No entanto, a multidão não via com respeito alguém que, alegado ser o Filho de Deus, se encontrava agora sob a custódia dos sacerdotes, correndo risco de perder a vida. Jesus podia ser um herói aos olhos do povo, quando tiver expulsado os cambistas e os comerciantes do templo, mas não ao ser um prisioneiro que não resistia nas mãos dos seus inimigos. Pilatos ficou indignado ao ver o comportamento dos sacerdotes, clamando o perdão de um assassino notório, ao mesmo tempo gritando para conseguir o sangue de Jesus. Ele viu a malícia e o ódio, percebendo a inveja e o preconceito deles, e por isso disse: "Como pudestes escolher a vida de um assassino em lugar da vida deste homem
cujo pior crime é chamar a si próprio, em sentido simbólico, de reis dos judeus. Pilatos sabia que Jesus era inocente das acusações, e houvesse ele sido um juiz justo e corajoso, o teria absolvido e libertado, mas ele estava com medo de desafiar esses judeus furiosos. Pilatos estava aterrorizado com a insistência do clamor da multidão, agindo sob a liderança direta dos sacerdotes principais e conselheiros do Sinédrio, e decidiu, contudo, uma vez mais, tentar apaziguar a multidão e salvar Jesus. Depois de atarem Jesus ao poste dos flagelos e antes de golpearem-no com seus chicotes cheios de nódulos, os açoitadores de novo colocaram sobre ele um manto púrpureo e trançaram uma coroa de espinhos para sua fronte. E depois de pôr a sua mão em um talo de cana, simulando um cetro, eles ajoelharam diante dele e zombando disseram: "Salve o rei dos judeus!" E cuspiram nele e bateram-lhe no rosto com as próprias mãos. E um deles, antes de voltarem com ele a Pilatos, tomou da mão de Jesus o talo e bateu com ele em sua cabeça. O seu rosto estava manchado de sangue e o seu corpo encontrava-se curvado pelo. Pilatos estava como que pronto para libertar Jesus quando Caifás aproximou-se do covarde juiz e, agitando um dedo vingativo no rosto de Pilatos, disse com palavras iradas, as quais toda a multidão pôde ouvir: "Se libertares este homem, não é amigo de César, e eu farei com que o imperador saiba de tudo." E ali estava o Filho do Deus encarnado, preso, sem acusação de culpa, acusado sem evidências, julgado sem testemunhas, punido sem um veredito, condenado por um juiz injusto. Pouco antes da crucificação, quando Jesus e seus acusadores partiram para ver Herodes, o mestre voltou-se para o apóstolo João e disse: "João, podes fazer mais por mim. Vá até minha mãe e traga para me ver antes que eu morra." O fim de Judas Iscariotes. Enquanto Caifás ocupava-se em fazer o relatório para o Sinédrio a respeito do julgamento e condenação de Jesus, Judas apareceu diante deles para reclamar a sua recompensa pela prisão e sentença de morte de seu mestre. Todos esses juízes detestavam Judas e olharam para o traidor com total desprezo. Durante o julgamento de Jesus perante Caifás e durante seu comparecimento diante de Pilatos, Judas esteve com a consciência afligida por causa da sua conduta de traidor e estava começando a ficar um tanto desiludido com a recompensa que iria receber pelo seu serviço de trair Jesus. Ele não gostou da frieza e indiferença das autoridades judias. Entretanto, esperava ser amplamente recompensado pela sua conduta covarde. Ele antecipava que fosse chamado perante uma reunião completa com o Sinédrio e que ali ouviria elogios, enquanto conferiam a ele honrarias adequadas como prova do grande serviço que ele se vangloriava haver prestado à sua nação. Imaginai, pois, a grande surpresa desse traidor egoísta quando o servo do sumo sacerdote, tocando em seu ombro, chamou-o para que saísse da sala dizendo: "Judas, eu fui indicado a pagar-te pela traição de Jesus. Aqui está a tua recompensa." E falando assim, o servo de Caifás entregou a Judas uma bolsa que continha 30 moedas de prata, o preço em vigor de um escravo bom e saudável. Judas ficou atônito e aturdido e correu para entrar na sala, mas foi barrado pelo porteiro. Queria apelar para o Sinédrio, mas não foi recebido. Judas não podia crer que esses dirigentes judeus tivessem esperado que ele traísse os seus amigos e o seu mestre para depois oferecerem a ele 30 moedas de prata como recompensa. Estava humilhado, desiludido e totalmente oprimido. Ele saiu do templo, por assim dizer, em um transe. Automaticamente, deixou a bolsa de dinheiro cair no fundo do seu bolso, aquele mesmo bolso por onde tanto tempo ele havia levado os fundos apostólicos, e perambulou por toda a cidade,
atrás das multidões que estavam a caminho de ver as coisas. À distância, Judas viu que levantavam a cruz na qual Jesus estava pregado, e ao ver isso, correu de volta ao templo, e forçando sua passagem junto ao porteiro, viu-se na presença do sinédrio, ainda reunido. O traidor achava-se quase sem respiração e altamente perturbado, mas conseguiu balbuciar essas palavras: Eu pequei, porque traí contra sangue inocente. Vós me insultastes, oferecendo dinheiro a mim como recompensa pelo meu serviço, o preço de um escravo. Arrependo-me de ter feito isso. Aqui está o vosso dinheiro. Eu quero escapar da culpa de ter cometido esse ato. Ao ouvirem isso, os dirigentes escarneceram dele. Um deles disse: O teu mestre já foi executado pelos romanos, e quanto à tua culpa, cuida tu dela e fora daqui. Ao deixar a sala do sinédrio, ele tirou as moedas da bolsa e jogou-as ao chão do templo. Quando o traidor deixou o templo, ele encontrava-se quase fora de si. Judas estava agora passando pela experiência da compreensão da verdadeira natureza do pecado. Todo o encanto e fascínio e embriaguez da má ação havia se esvaído. Agora o pecador encontrava-se só e a frente com o veredito do julgamento da sua alma desiludida e desapontada. O pecado é fascinante e aventuroso ao ser cometido, mas agora a colheita dos fatos nus e pouco românticos deveriam ser enfrentados. E esse foi o fim de Judas, né? Como terminou e como foi mais um desenrolar do julgamento de Jesus. Então, até a próxima, que a gente vai continuar nesse mesmo tema.